Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um episódio do Papo das Gerais, o bate-papo mais legal do seu dia. Meu nome é Patrick, eu serei seu único host hoje. Infelizmente, o Thiago hoje está nas câmeras ali, dando um auxílio, vai participar do episódio conosco. E hoje a gente está aqui com um convidado que é muito especial para mim e por boa parte do nosso público, por ter sido professor aqui no nosso bairro, aqui na nossa escola, e que foi professor assim, de uma grande parte do nosso público fiel, tanto que quando a gente postou, eu vi que teve uma comoção muito grande, a galera mandando mensagens, mandando recados. Foi uma pessoa muito importante aqui, e é muito importante aqui para a nossa região, que foi uma pessoa que ajuda também na Igreja Católica, com projetos sociais aqui na nossa região. Nós estamos aqui hoje com o nosso querido professor Tito. E aí, Tito, tudo bem com você? Boa tarde, Patrick. Boa tarde, Thiago. Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo ótimo. Bem? Pois é, eu estou agradecido de estar aqui, estou à disposição de vocês. Uma boa tarde para a comunidade que acompanha o programa Papo das Gerais, né? Aliás, eu gostei muito do nome, né? Porque o mineiro gosta muito de conversar, né, Patrick? Isso. E, sobretudo, quando você colocou o calendário e falou, vou colocar esse trem aqui. Aí, Papo das Gerais tem trem, né? Se você reparar bem ali, ó, o triângulo faz alusão à nossa bandeira. Isso. A nossa bandeira de Minas. E o Papo das Gerais, o Gerais vem de Minas Gerais. Ótimo. Que automaticamente serve para a gente falar sobre qualquer tipo de papo, entendeu? Bacana. Um papo bacana. geral. Tito, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite. Assim que eu te passei a ideia e tudo, te expliquei o projeto, você, não, marque, vamos lá. É muito importante para a gente, olha para você ver, hoje é um episódio especial, que hoje a gente tem aqui uma pessoa que foi meu professor, uma pessoa que foi meu professor da 5ª série até eu formar no ensino médio, que provavelmente muitas das coisas que a gente coloca em prática, a gente aprendeu com você, com a Eulene, com o Lorival e com vários outros professores da nossa escola João Guimarães Rosa, que, inclusive, eu queria até agradecer por tudo que eu vivi naquela escola, uma escola pública, uma escola de um bairro pequeno, um bairro carente igual a Caivera, e que teve tão bons profissionais, igual foi você e vários outros. Então, quero te agradecer muito por ter vindo aqui hoje, fazer parte desse projeto com a gente. Olha, Patrick, eu fico muito feliz de estar com vocês e eu sempre digo que a juventude é muito corajosa, então dificilmente eu nego um convite que a juventude me faz, porque eu acredito na juventude, acredito nos jovens e eu tenho falado muito nos últimos tempos nas comunidades onde trabalho que a gente não pode matar a esperança da juventude. Eu já estou com 63 anos e eu me policio todos os dias para não falar para a juventude assim, isso não vai dar certo, no meu tempo era assim, porque eu mato a esperança da juventude. Aí, quando eu vejo vocês assim com empreendimentos, eu fico muito feliz, muito feliz. Cara, com certeza, e a gente escutar isso de você é muito bom, porque, como eu disse aqui, o senhor foi um exemplo. O senhor foi um exemplo para todos nós. Eu quero chegar nessa parte, eu imaginei um roteirozinho aqui para o nosso episódio, eu vou chegar lá, mas eu quero deixar isso em evidência em todo o episódio, que o senhor foi um exemplo para a nossa comunidade. Eu não conheço uma pessoa que foi seu aluno, que conhece o senhor, que tenha algo ruim a falar do senhor. Pelo contrário. Eu lembro que você brincava muito assim, quando vocês formarem e saírem da escola, vocês vão sentir saudade disso aqui. E hoje, realmente, acontece isso. Às vezes a gente sente falta de ter uma boa aula, Sim. Entendeu? Às vezes a gente se depara com algumas coisas na nossa vida que a gente fala, não, cara, na época da escola, o professor tentava ensinar isso pra gente, a gente não escutava, entendeu? Nos últimos tempos, né, a gente que vai ficando mais velho, a maturidade vem, a gente quer sempre se antenar em todo tipo de assunto, a história, ela é fundamental, Sim. né? E como eram boas as suas aulas? E eu aproveitei muito, mas se eu pudesse, teria aproveitado mais, sem dúvida, como era gostoso estudar ali com o senhor e com vários outros professores. Então, assim, isso foi muito importante para mim, muito importante para uma galera que me mandou mensagem aqui. Se eu for falar o nome de todo mundo, a gente vai ficar só repetindo aqui, porque o senhor foi um homem que conquistou, de certa forma, assim, todas as pessoas, eu tenho certeza, de todos os seus alunos ali, sentem falta do senhor. É muito bonito escutar isso do senhor. Patrick, esse desejo de voltar, muitos jovens expressam esse desejo de voltar na escola.
Não é que eu fico escutando e filosofando comigo mesmo. Não é, ele não tem um desejo porque ele não aproveitou naquele tempo. Ele aproveitou naquele tempo. Só que hoje, quando o jovem me diz isso, ele amadureceu mais pela própria idade, pelo próprio trabalho que vai desenvolvendo. Então, ele gostaria de dar continuidade. Porque todos os jovens que passaram por nós ali na escola, por mim, sobretudo, eu observo que aproveitou muito, dentro do seu tempo e do seu jeito. Quando eu conversava com você há poucos dias ali embaixo, no comércio, eu falei em nome de vários meninos que, às vezes, a gente não dava nada por eles assim, enquanto estudo. E hoje você vê os meninos que são empreendedores, que estão correndo atrás, que estão estudando. Fazendo uma carreira dentro de Então, grandes empresas, aproveitou dentro daquilo que ele dava conta naquele momento. Eu sempre fui, muitas vezes, assim, sem paciência, que eu queria que o menino, a menina, tivesse muita coisa de uma vez. Eu sempre sonhei que o menino tinha que ler rápido escrever muito. Escrever, e às vezes, Patrick, escrever para ler. Porque naquela época minha, se não fosse assim, muitos meninos sairiam da escola sem ler um texto sequer. Eu perguntava a um menino, há poucos dias, ele me mostrou o boletim dele aqui na rua. Aqui, sim, professor, fui aprovado, fui para o 9º ano. Eu falei, fala comigo de coração, você leu pelo menos o seu livro didático esse ano? Ele disse, não. Mas eu estou aprovado. Aprovado. Então, a minha ânsia era que o menino lesse de fato, porque a leitura ela é essencial, né? Então, eu lutava muito em cima disso. Eu sempre dizia o seguinte, que eu era muito rígido, mas com ternura. Eu tinha certeza disso, porque eu não perdia nenhum menino e nenhuma menina, né? Um dia, já na direção da Júnia, os estudantes, no sábado, que é reposição de aula, a minha sala lotou. E que ela falou que eles podiam escolher qual a sala queria ficar, porque tinha poucos professores e tudo. E a minha sala lotou. E ela chamou a atenção deles. Mas todos vocês querem ir para a sala do Tito, por quê? Aí eles ficaram sorrindo, não disseram por quê, mas ali eles ficaram, né? Então, eu observava isso tudo para eu trabalhar, né? Eu estou no caminho, eu não estou no caminho, né? Mas a minha preocupação era a juventude, principalmente da classe trabalhadora. É por isso que eu sempre trabalhei nas escolas mais das periferias, que eu queria trabalhar com os jovens trabalhadores e filhos de trabalhador. Para poder passar essa coisa, né? Despertar. Despertar, porque o jovem, o pai e a mãe no mercado de trabalho. E o menino, de certa forma, preparando, às vezes, só para o mercado de trabalho. E eu gostaria que ele se preparasse para além disso, para preparar como pessoa humana. Sim, claro. Até mesmo para dentro do mercado de trabalho, ele dá tudo dele sem deixar se explorar. Mas dá tudo dele, porque ele teria que ser profissional, né? E para isso, então, ele precisa, todos nós precisamos, de se formar mesmo como humano, com os olhos abertos, né? Na minha época não tinha a internet como nós temos hoje. Hoje vocês têm muitas janelas para o mundo. O menino hoje... um clique aqui, você consegue qualquer informação, né? O menino hoje chega na escola, um menino de 6 aninhos, ele sabe mais do que eu. É assim, enquanto informação. Porque ele nasceu neste período, já da tecnologia avançada, ele sabe manipular muito melhor do que eu, então ele já chega na sala de aula com muitas informações. Mas a maioria de vocês não chegaram assim. Não. Né? A internet, né, essa coisa, igual você falou assim, esse período da modernidade, ele tem vindo em passos muito largos dos últimos anos. Sim. Eu lembro que na minha época, quando eu vim para o Caivera, a internet era só na Lan House. Pois é. Né? Ninguém tinha um celular igual a gente tem hoje. Que você pega aqui, você faz uma transferência bancária, você dá um Google rapidinho, qualquer informação que você tenha dúvida, vai te aparecer vários sites com vários pontos de vista diferentes da mesma informação. Isso não existia. Não existia. Então, de certa forma, igual você falou com a criança hoje de 6 anos, chega na sala de aula, em algumas coisas eu concordo, sim, que ela provavelmente saiba demais do que você. Isso acontece. Enquanto informação. Enquanto informação, claro. Aproveitando que a gente está falando aqui de celular, vou fazer aqui nosso marketing aqui, ó. Você já conhece a Chamafone, Tito? A Chamafone é, inclusive, de um aluno seu. Sim. O Tiago, que hoje não está aqui no estúdio, mas que montou a Chamafone. É uma empresa que vende iPhones originais. E, ó, vou te falar, viu?
você merece um iPhone, Tito. Eu fico imaginando, imagina o Tito com um iPhone fazendo seu marketing na internet. Eu ia adorar se o Tito fizesse umas lives. Vou fazer uma live na sexta-feira aqui pra gente falar sobre algum período da história e tal. Eu assistiria, hein? Eu assistiria, viu, galera? E você que está precisando de um iPhone, entre em contato com os rapazes da Chama Fone. Eles têm vários modelos, não só de iPhones, como iPods, MacBooks, atendem toda a gama de produtos da Apple. Como de costume, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Você pode estar clicando, entrando em contato com algum dos vendedores, entra, pede eles a lista, os valores, estão sempre ali fazendo preços especiais e promocionais. Entre em contato com os rapazes que ele consegue te atender, tá bom? Lembrando que a Chama Fone aceita o seu iPhone usado na troca. Fazem uma avaliação justa do seu aparelho e trocam com você com um aparelho novo. Precisou de iPhone? Chama Fone. Beleza? Titão, vamos lá então. A gente sabe, você sabe muito da história dos seus alunos. E eu só te pergunto, igual a gente estava conversando aqui, você já, Patrick, você veio para cá na quinta série, você conseguiu lembrar até o nome da escola que eu estudava. Então, mas para a gente se familiarizar aqui melhor, vamos contar um pouquinho da história do Tito? Vamos. Olha, o Tito sabe a história de todo mundo. Vamos saber um pouquinho da história do Tito hoje. O que você acha? Sim, pode. Uma boa, né? Tranquilo. De onde que é o Tito? O Tito nasceu aonde? A história do Tito? O Tito nasceu no Vale do Rio Doce, na cidade de Virginópolis. Legal. Virginópolis. Você desce aqui, região de Itabira, Santa Maria de Itabira, Senhora do Porto, Quantos Guanhães. aqui de... Nossa, Guanhães é longe. Uns 300 quilômetros. Uns 300 quilômetros daqui. Show. Nasceu lá, foi criado lá. É uma cidade pequena, lá tem o Festival da Jabuticaba. É muito conhecida pelo Festival da Jabuticaba, Virginópolis. Né? Bacana. Eu nasci lá em 1959, né? Portanto, 63 anos. Só que eu saí de lá com 14 anos. Nossa, de lá bem novo. Porque eu fiz o primário antigamente, né? O Fundamental 1 e 2, a gente chamava de primário, né? Uhum. Era grupo escolar. Ainda se chama, muita gente fala primário. Né? Então, eu fiz o primário e na cidade do interior não existia o chamado de quinta a oitava, que a gente falava, né? O ensino fundamental. O ensino fundamental 2, né? E não tinha, e muito menos o ensino médio, né? Tinha o ginásio, mas para as pessoas, os filhos dos fazendeiros, do prefeito, as pessoas mais afortunadas, poder aquisitivo melhor. Então, eu saindo do primário, o meu pai falou, se quiser continuar a estudar, vai embora. Né? Para já mostrar que desde aquela época a educação era seletiva. Era seletiva. Aí eu vim embora com o irmão do meu pai e vim morar na região da Pompeia. Morei no bairro Veracruz, né, muitos anos. Eu tenho familiares lá ainda no bairro Veracruz, né? E lá... Aí veio só você ou veio família? Não, eu já tinha uma irmã que morava aqui. Mais velha, mais né? velha. Inclusive, ela mora aqui no Icaivera. Ela é mais velha do que eu, 2 anos, né? Então, ela já trabalhava aqui em casa de família. Aí eu vim, depois nós fomos trazendo os outros, né? Vocês são quantos irmãos? Nós éramos 11. Morreu Nossa, um. O caçula já morreu. Oh. Nós somos hoje 10. São muitos irmãos, a família é grande. A pessoa ainda está lá em Virginópolis? Lá eu tenho 2 irmãos lá. Né? O restante migrou? O restante migrou. Tem um que mora em Campo Grande, é militar. E o restante mora aqui na Grande BH. Bacana. São 3 no Veracruz. Você e mais um aqui no Icaivera? Nós somos 2 aqui no Icaivera, tem no Planalto. Estão todos aqui na Grande BH. Na minha cabeça já foram uns 8 ou 9 aqui. Estão todos aqui. É só mesmo um no Mato Grosso, né, na capital, Campo Grande, que é Mato Grosso do Sul, e tem 2 em Virginópolis. Inteiramos dessa. Agora eu consegui fazer a conta. O falecido está lá. Minha mãe faleceu aqui. Minha mãe veio ficar comigo depois que meu pai faleceu. Então, minha mãe morou aqui no bairro 10 anos. Que bacana. Quando ela se perdia aqui na rua, porque já estava idosa, ela gostava de vir no supermercado sozinha. Dar aquela saidinha. Quando ela perdia, se ela falasse com qualquer menino que era minha mãe, chegava 10 lá em casa levando ela. Que beleza. Que bacana, show. E aí o Tito veio para cá com 14 anos, foi trabalhar? Como foi? Eu trabalhei em várias... porque naquela época podia trabalhar livremente, né? Não tinha as leis que protegia o adolescente, né? Então, a gente poderia pegar e trabalhar, ninguém perguntava se você estava estudando, nem nada. O que você acha dessas leis que protegem o adolescente do trabalho? Você acha que o adolescente ele deve trabalhar ou você acha que o adolescente não deve trabalhar? Olha, do jeito que nós trabalhávamos quando adolescente,
não pode repetir isso nunca mais. Porque era uma coisa assim abusiva, né? Abusiva. Sim. O adolescente ele precisa estudar e ele precisa esse ritmo que tem hoje do primeiro emprego, ele faz cursos intercalado, a idade às vezes 15 anos e 8 meses, né? Tem tudo isso é muito importante, é muito importante. Agora precisa de mais coisas nesse tempo que ele ainda não está trabalhando, e aí seria a educação integral. Né? Porque isso seria fundamental, porque nós preenchíamos o tempo trabalhando e quando podia estudava. Quando podia estudava, né? Mas na maioria das vezes não estudava porque não se importava, né? Você chegava numa empresa para buscar um emprego, ninguém perguntava se você estava estudando, se você ia estudar. Só queria mão de obra barata ali, trabalho. Então, mas eu fui trabalhar, eu trabalhei de servente pedreiro, eu trabalhei de cobrador de ônibus na antiga aviação Veracruz, fazia Alto Veracruz, Pompeia, Saudade. Depois eu... Isso bem rapaz, né? Seus 15, 16, 17. A partir dos 14 e alguma coisa. Né? Aí depois eu fui trabalhar no Pão de Açúcar Jumbo, que aliás não era Pão de Açúcar Jumbo, eu fui trabalhar num supermercado chamado Superbom, da rede Matarazzo. E depois ele foi comprado pelo Pão de Açúcar. E nesse meio tempo, Tito, você sempre estudando? Não. Aí, quando eu fui trabalhar no Jumbo, no Pão de Açúcar Jumbo, um açougueiro, um jovem açougueiro, Jurandir, me convidou. Ô, irmão, eu chamava todo mundo de irmão. Ô, irmão, você estuda? Eu falei, não. Aí ele pegou, me convidou, vamos fazer supletivo? Né? Aí eu comecei a fazer supletivo, e também era tudo pago, né? A gente tinha que pagar o supletivo. E eu comecei a fazer supletivo junto com esse jovem no Supletivo Visão, na Rua Caetés, perto da rodoviária. E logo que nós dois começamos, ele abandonou, eu não sei porquê, saiu do emprego, foi embora para a terra dele, mas eu continuei. Aí eu apanhei gosto para o estudo. Né? Então, eu continuei estudando. Isso você já estava com meus 17 para 18 anos. Quase de maior. Né? Aí eu fiz o supletivo do Fundamental. Conseguiu colocar meio que o tempo recuperando ali? O supletivo já era aquele tipo, faz 2 anos em um? Não, você fazia, a cada 6 meses você fazia a prova. Né? A cada 6 meses você fazia a prova. E, então, eu fiz o antigo primeiro grau, tinha muita dificuldade com matemática, as outras matérias eu adorava, português, né? História, geografia. Sim. Na minha época tinha moral e cívica, né? Que nós estávamos ainda dentro do regime militar, né? É mesmo, né? Pela data, então, né? tinha moral e cívica, né? Mas eu gostava da moral e cívica, porque eu gostava de cantar, então tinha o hino nacional, tinha as cores da bandeira, essa coisada toda, né? Aí eu terminei o fundamental e fui fazer o médio. Eu terminei o fundamental sem fechar a matemática. Aí, devendo a matemática, eu fui fazer o médio, né? Eu falei, eu vou ficar devendo 2, né? Vou ficar devendo 2. Aí então, quando eu terminei o médio, eu terminei no meio do ano, eliminei também as matemáticas, e aí do meio do ano até o final do ano, eu repeti o supletivo porque eu não dava conta de pagar o pré-vestibular. Aí eu matriculei de novo só para poder tirar dúvidas dessas coisas. Repetiu? Aí terminou o ano, eu prestei vestibular e passei na PUC. Olha que beleza. Só existia o do Corel ali, do Coração Eucarístico. Né? Que é maior, né? Aí ali eu fui estudar. E aí logo que eu... Aí, no caso, você conseguiu bolsa de estudo? Quando eu fui estudar lá, eu estava fazendo uma experiência já embora, trabalhando fora, mas eu fui fazer experiência com um grupo religioso, que na época, na minha cabeça, eu pensei que eu poderia ser padre. Na época. Aí eu fui fazer experiência com esse grupo religioso, aí esse grupo religioso me concedeu uma bolsa. Só que os religiosos, quando eles vão estudar, eles não trabalham fora. E aí, por essa razão que eu não fiquei lá também, eu queria continuar trabalhando fora, porque para mim o mundo do trabalho era muito importante, era muito fantástico. Então, e financeiramente também você precisava, né? Mas à medida que eu estava dentro daquele grupo religioso, eu não ia precisar de finança nenhuma para mim. Sim. Mas como que eu ajudaria a minha família? Né? Eu tinha 10 irmãos, 10, todos mais comigo. Novos, né? Todos mais novos, que, aliás, eu ajudei e ajudo até hoje, né? A minha família e tudo. Então, mas por isso eu entrei no curso de filosofia, porque para você fazer teologia, o pré-requisito é filosofia. Se você já tiver um curso superior, você não precisa, você pode entrar na teologia, né? Direto, mas se você quer fazer teologia,
nos grupos religiosos católicos, você faz primeiro filosofia. Aí eu fiz 4 anos de filosofia, né? E só que o Pão de Açúcar me mandou embora porque aí eu já não servia mais para o Pão de Açúcar por causa do horário de estudo. Eu não podia responder tudo que o Pão de Açúcar queria. Aí eu fui dispensado do Pão de Açúcar. Trabalhei 10 anos no Pão de Açúcar. Aí eu terminei filosofia e fiz mais 3 anos e meio de teologia. Portanto, eu fiz quase 8 anos de faculdade, né? Aí, bom, quando eu saí do Pão de Açúcar, foi em 1985. Aí a diretora do Padre Deman, Escola Estadual Padre Deman, disse para mim assim, você está desempregado? Porque eu já morava no Riacho. Certo. Em Contagem. Você está desempregado? Eu sempre trabalhava com catequese, com essas coisas, né? E eu falei, estou desempregado. O meu filtro solar me faz coisa. Aí, tem importância não, né? Não, sem perigo, fica à vontade. Aí eu falei, eu estou desempregada. Ela pegou, me levou para a escola Padre Deman, para poder... Então, ali foi seu Para primeiro... poder dar aula. Então, eu não... show. Na verdade, ela foi corajosa e eu... Ousado. Corajoso também. Ousado. E aí entrei para a escola, Patrick, as quinta série, que antigamente era quinta série, no noturno, era bem semelhante ao que se comenta hoje das escolas. As dificuldades, os conflitos. E você já estava com o quê? Seus 20, alguma coisa? Eu acho que 23 anos. Nossa, então você foi professor muito cedo. 23 anos. Eu tinha cabelo, bastante cabelo, todo anelado. Ai, velho, será que eu vou ter cabelo? E aí, então, comecei no Padre José Maria Deman. E aí eu me lembro até que eu comecei, o primeiro dia de aula, eu levei os meninos para o Parque Fernão Dias. Fui dar aula debaixo das árvores. Já fez uma aula totalmente diferente. E a diretora ficou, né, mas aos poucos acostumou. Né? Aí até fala assim, nossa, esse rapaz chegou e já está querendo tirar umas aulas da escola. Mas foi muito bom. Mas a meninada lá era uma meninada ainda do Monte Castelo, os meninos eram do Monte Castelo, e naquela época a maioria deles eram filhos de militares, que ali moravam muitos militares ali. Então, de certa forma, eles tinham uma disciplina assim, muito bem... disciplinados. Tudo. Então, eu trabalhei 2 anos só no Padre José Maria Deman. Gostei muito de trabalhar no Padre José Maria Deman. Do Deman, eu passei por outras escolas até chegar no Guimarães Rosa. Então, eu trabalhei 33 anos em escola, né? Deu um total de 44 anos trabalhado, mas em escola, 33. Né? Nossa, Tito, mais de 30 anos dando aula, cara. Foram muitas turmas, hein, Tito? Foram muitas turmas. Eu fiquei 33 anos, Patrick. Vocês estudaram junto comigo, vocês sabem. Eu não faltei um dia... eu não tive atestado até há uns 3 anos atrás, eu fiquei sem atestado. Depois eu fiz uma cirurgia de hernia umbilical, então eu tive 12 Precisou de uma licença. E tive um óbito da minha mãe, que no estado você tem direito a 7 dias. O óbito do meu pai, eu trabalhei normal, do meu irmão eu trabalhei normal, só da minha mãe que eu não trabalhei. Portanto, foram 33 anos de trabalho constante e até domingo, quando precisava. Porque, às vezes, a escola precisava de qualquer coisa, eu estava presente. Para viajar com os meninos e meninas para essas excursões que os meninos fazem, às vezes os pais falavam assim, o Tito vai, porque se não for, não deixa minha menina ir, por exemplo. Isso acontecia muito. Então, eu ficaria mais feliz se meu filho fosse na excursão com o Tito também. Eu ia em todas. Aí era sábado, às vezes de domingo tinha alguma coisa. Então, foi um trabalho muito intenso. Então, a minha história de trabalho foi essa. Eu me casei com mais de 30 anos. Nesse meio período, você conheceu a sua esposa? Como é que é? Eu casei com mais de 30 anos. Nós estamos com 26 anos de casado. Show de bola. E estou aí. Eu passei pela escola Manuel de Matos Pinho. Você deu aula na Nova Contagem? Passei. Eu lembro que você contava essa história pra gente. Eu fiquei 10 anos no Manuel de Matos Pinho, ali atrás da prefeitura, lá embaixo. Depois de lá, eu fui para Nova Contagem 1. Nova Contagem 1 eu efetivei. Eu fiz o concurso do Estado e preferi ficar em Nova Contagem, né? Eu lembro que você contava que você vinha de Nova Contagem para o Icaivera a pé todo dia depois da aula, não era? Depois que eu mudei para o Icaivera, eu já estava trabalhando em Nova Contagem, eu morava no Riacho. Aí eu mudei para o Icaivera, então eu ia e vinha do Icaivera a Nova Contagem. E aí eu aproveitava para fazer minhas orações pelo caminho, para refletir sobre um texto. Tem uma história que você contou uma vez que eu nunca esqueci.
você já morava no Caivera, dava aula em Nova Contagem. Cara, eu nunca esqueci, acho que você contou essa história, eu estava na 6ª série. Foi alguma coisa assim, eu não lembro o motivo de você ter contado a história. Sim. Mas eu lembro que Nova Contagem, nossa região aqui, há um tempo atrás, tinha um índice de criminalidade, Sim, né, sim, maior e tal. sim. Teve uma época, uns anos atrás, que acontecia muitas mortes Sim. devido a guerras e tal. E eu lembro que você falava que você contou que teve uma vez que você estava vindo e estava uma época meio quente, assim, na nossa região. Sim. E acho que o pessoal te abordou, assim, Isso. né? Te abordou armado e tudo. Aí Isso. um dos caras gritou, que acho que já foi seu aluno e tal. Isso, e... é isso mesmo. Eu vinha. Aliás, eu nem estava vindo embora, porque a escola tinha um anexo. Aí eu dava aula numa sala, terminava aquele horário, aí ia na escola, na outra escola, então ia de uma escola na outra e voltava. Isso à noite, né? E aí eu fui abordada por um grupo e o cara gritou, ele não tem nada não, ele é professor, pode deixar ele embora. Você tinha aquele o bordão do quem luta educa. No boné, não era na camisa ainda não, era no boné. Aí o cara gritou, não, isso aí é o quem luta educa, pode deixar ele ir. Patrick, foi uma comunidade que eu gostei e gosto, Nova Contagem. Há poucos dias eu estive lá, na escola Nova Contagem 1, que a Edicéia está lá, né? A Edicéia está trabalhando lá, e ela me chamou para conversar com os estudantes um pouco sobre cidadania. E aí eu revivi muito esse estar com eles. Também eu fui conversar com eles sobre a consciência negra, que é o projeto carro-chefe nosso aqui, né? E a Edicéia implantando lá os projetos e tudo. Eu fui lá conversar. Quando eu cheguei, ela me levou numa turma de magistério, de senhoras que resolveram fazer o magistério. Quando eu entrei naquela sala, elas começaram a cantar Maria, Maria é um dom. Todas foram minhas alunas lá. Cara, nossa, velho. Então, eu fiquei emocionado com aquilo, né? Como Todas que não fica? elas. Fui conversar sobre consciência negra e era justamente com uma turma que havia estudado comigo. Então, é uma comunidade que eu sempre vi com bons olhos, comunidade boa, Nova Contagem, comunidade boa. São as duas escolas que eu realmente me encontrei mesmo. É lá e aqui, no João Guimarães Rosa. Quando você veio para o Guimarães Rosa? Quando foi o ano que você começou a lecionar aqui? Foi 2004. Vim para cá em 2004. Você hoje se aposentou, né? Eu estou afastado aguardando a aposentadoria, né? Certo. Porque no Estado tem esse sistema. Foram o quê? Uns anos aqui, né? No Guimarães, uns 17 anos mais ou menos. Foram 16 anos. 16 anos. 16 anos, eu saí em 2020. Você viu a escola praticamente crescer muito, né? Quando você chegou aqui, provavelmente não era a escola que é hoje. Olha, quando eu cheguei aqui, a escola era muito sofrida, muito sofrida. As diretoras que passaram trabalharam muito, mas por milagres mesmo, né? Porque faltava muitas coisas. E aí, quando eu cheguei aqui, o Webster estava assumindo. Né? E aí, o Webster foi diretor muitos anos. Junto com o Webster e um grupo de pessoas, de professores que queriam trabalhar, nós falamos, nós vamos dar um jeito, né? Não pode continuar assim. Né? Então, nós demos continuidade àquilo que os outros diretores tentaram, né, e fizeram muitas coisas, senão não existia a escola. Né? Mas nós demos um arranco nessa escola. Tito, com uma parceria... Agora você me despertou uma dúvida. Chegaram na escola. Pelo que eu sei, a escola não tinha muro, a escola era tinha um barranco e tal. Quando eu cheguei aqui, ela já era basicamente a escola que ela é hoje. Ela já era basicamente isso. Quando eu cheguei, a única diferença que eu vi ali foi aquela quadra do fundo que fizeram ali quando eu cheguei, não tinha. Sim. Como que se faz para isso acontecer? Porque a escola é algo do governo, né? É para a comunidade, mas é algo do governo. No caso, isso é estadual. Sim. Né? Tem a diferença da municipal para estadual, né? Como que vocês conseguiram fazer isso? Olha, quando eu cheguei, ela já tinha muro. Ah, sim, ela já tinha muro. Ela não tinha os prédios todos que tem. Isso, tinha umas salas que eram mais... feito com aquele material de amianto. Isso, eu já ouvi falar. Os banheiros eram ali onde a cozinha era muito precário, né? Não dá nem para descrever. Não tinha a sala dos professores, era um cantinho onde hoje funciona o banheiro. Né? E a questão também do pertencimento. Os meninos, a maioria, não sentia que aquela escola era deles, não tinha um pertencimento. Era uma meninada boa, como continua sendo, mas não tinha, assim, aquele pertencimento. Então, nós fizemos, além do trabalho de estrutura, de dar continuidade àquilo que os diretores que passaram fizeram, nós também tivemos que trabalhar muito a questão do ajudar os meninos e meninas e a própria comunidade a sentir a escola como sua.
né? Entendi. Talvez o mais importante foi isso, porque aí cresceu-se muito a questão da parceria. Nós tivemos grandes parcerias aqui dentro do bairro, com o comércio. Que bacana, Muitas cara. parcerias, às vezes que se a gente for enumerar os grupos que ajudavam a gente, né? Agora, o governo é muito lento quando você pede um recurso para determinada coisa na escola. Isso, a minha dúvida. É muito lento, não é assim. Primeiro que tem toda essa questão de fazer pesquisas de preços, fazer, me fugiu a palavra agora, quando no poder público, né, tem todo um orçamento, etc. E se o governo vê que aquilo não precisa daquilo naquele momento, não vai fazer. Né? Então, é muito lento fazer determinada coisa dentro da escola. Aquela quadra que você faz referência a ela... A segunda quadra. A segunda quadra. Durante todo o tempo que eu fiquei na escola, por exemplo, nós lutamos para construir ali um auditório. Nós não conseguimos. Veio o engenheiro, fez toda uma planilha, olhou, etc. Aí falaram, olha, aqui vai construir sala de aula, não pode construir um auditório aqui. A gente sempre fez muito trabalho de pátio e tudo, precisava. Nem fez auditório e nem sala, está lá a mesma coisa. Então, é muito lento. E nem sempre dá resultado. E também, acho que precisa de segurança mesmo que você queira fazer alguma coisa assim por fora, não, é muito complicado, não pode. E o Estado não está errado nisso, porque pode formar caixa 2 e aí dá problema de corrupção e tudo. Então, com isso, trabalhar no setor público tem essas coisas, né? É muito lento. Mas nós trabalhamos muito aqui com nossas próprias forças. A questão, né? Muita coisa nós avançamos, fazendo. Não, sem dúvida. Tá? Agora, aquela quadra grandona, ela tem uma história, uma outra história, né? Aquela quadra foi construída com a grande parceria com o seu Valdir Teixeira. Né? Que foi, né? O Valdir Teixeira... Sim, até tinha uns símbolos, né? Do negócio do PCF e tal. O Valdir Teixeira ajudou muito na construção daquela quadra. Por isso é que nós somos uma das escolas na região aqui, quase que a primeira a ter uma quadra coberta. Mas por quê? Porque tinha um empresário... Uma boa quadra, né, Uma boa quadra. Porque tinha um quadra. Empresário ajudando. Né? A quadra aqui dessa escola é uma boa quadra. É uma quadra que dá para fazer um evento nela. Como já foi feito vários. Sim. Né? Quando eu vim do João Botelho para cá, lá tinha uma quadra excelente, eu falei, é a mesma coisa. Sim. E, tipo assim, o seu Valdir também é uma pessoa que eu pretendo trazer aqui. Sim. Eu acho que para as pessoas conhecerem, olha para você ver. Ajudou a fazer essa quadra, aquele projeto Criança Feliz. Criança Feliz. Cara, aquilo foi muito bom para muita gente. O seu Valdir, ele dedicou aqui dentro do bairro ao Projeto Feliz por muito tempo mesmo, com muito carinho, com muito respeito. Foi um trabalho muito bom, muito bom. Quando eu cheguei, eu que vim de um bairro considerado melhor, eu encontrei aqui várias coisas que eu jamais tinha visto na minha vida. Sim. E o PCF foi um deles. Sim. Você está entendendo? Foi uma coisa que eu sou grato por ter tido a oportunidade de fazer parte. Sim. Que era um projeto para crianças. O futebol, nossa, era maravilhoso, cara. Eu fiz boas amizades ali que eu tenho até hoje. Sim. Entendeu? O seu Luiz, que infelizmente faleceu, foi muito bom com todos nós, uma paciência. Às vezes a gente já estava assim, uns rapazinhos e tal, uns já tomando alguns caminhos não muito bons, e eles tinham toda a paciência de conversar, assim como os professores também. Foi um projeto muito bom. O seu Valdir, eu espero trazer ele aqui também para a gente contar um pouco da história dele. Tito, agora falando aqui da Guimarães Rosa, quando você chegou aqui, que você encontrou igual você falou, a moçada é boa, realmente aqui o Caivera tem muita criança, né? A gente tem 3 escolas dentro do bairro e todas parece que sempre cheias, sempre lotadas, né? Dificuldades, Tito, o que você encontrou de dificuldade? Você já acabou de falar para mim que a escola em si tinha suas dificuldades como espaço físico. Sim. Mas com os próprios alunos e tal. Isso você falou que deu preferência para ensinar em escolas de periferia. Mas, com certeza, isso tem seus contras também, né, Tito? Sim. Quais seriam esses, Tito? Olha, a nível relacionamento pessoal com o aluno, excelente. Eu não consigo achar... Não tive um problema com o estudante. Tinha aquelas coisas bobas de menino, mas eu dizia, alguém aqui dentro da sala tem que ser adulto. Esse tem que ser eu não posso, não é? E tudo. Então, o relacionamento é muito bom. As dificuldades que eu tive mesmo, enquanto professor, é ajudar o menino a aprender a estudar. É a primeira. A segunda, a dificuldade de interação com as famílias, com os pais. Né? Porque você não consegue ensinar bem, ajudar
um estudante se você não tem uma interação com os pais. Né? Interação que eu digo assim, do pai te apoiar, não é nem dele, não é nem de você estar cobrando os pais. Né? Eu me lembro uma vez que uma mãe queria denunciar porque eu estava pondo os meninos sentados na mesa do refeitório para encapar os livros que eles não encapavam. Então, eu trouxe papel craft de casa. Do seu bolso? Sim, né? fita crepe, tudo direitinho. E aí, nos horários vagos, eu sentava com aqueles meninos na mesa para eles encaparem os livros, e eu ajudando. Porque, para mim, o menino tinha que estar com o material impecável para o bem do menino. E para o bem do material. E para o bem do material, porque no outro ano tinha que ser usado. Mas quando o menino está com tudo organizado, quando a menina está com tudo organizado, é muito mais fácil dele estudar e tudo. Então, eu tive muita dificuldade com isso. E depois eu comecei a compreender que é o tempo mesmo. E os pais também são vítimas de todo um sistema. Eu sempre tive muito medo de pôr peso nas costas dos pais. Porque a gente, às vezes, acaba não fazendo uma leitura como os pais tivessem na corda bamba. E os pais também não estavam. Aí o pai está nervoso, a mãe está nervosa. O menino chega em casa e fala, o professor me obrigou a encapar meu livro. A forma como chega em casa... Como assim? A forma como chega até o pai... Se torna um problema. E aí, então, a gente tinha esses problemas, esses conflitos. Né? Às vezes, você via uma criança ou adolescente com um problema que poderia ser resolvido com facilidade, um problema, às vezes, de saúde, mas você não é médico, você não é psicólogo. Se você falasse, às vezes a família levava, ou leva até hoje, para outros caminhos. É como se estivesse discriminando o menino e tudo. Então, é um trabalho assim, muito melindroso, o trabalho do professor e da professora, que se tornou também educador e educadora. Né? É melindroso porque esse encontro entre o professor e a família para poder trabalhar com a criança, ele não é fácil. Então, eu sofri muito com isso. Até que nós tivemos um tempo que nós visitamos quase todas as famílias do bairro, porque nós fizemos um grupo para visitar as famílias. Só um pouquinho seu microfone, um pouco mais para aí, pode falar. O Webster falou, Tito, o caminho para a gente ajudar melhor os meninos é visitar as famílias. Aí nós começamos, nos horários vagos, a gente fez até um botozinho, né? Educação, sim, compromisso de quem ama, para colocar na geladeira, né? para a família colocar na geladeira, para marcar que a gente foi até aquela casa. Cara, eu nunca vi isso acontecer em outras escolas. Mas aí acontecia aqui. Nós conseguimos visitar quase todas as famílias. E aí o relacionamento foi melhorando, as famílias começaram a entender. Depois nós ressuscitamos um jornal que tinha na escola, né? O Jornal do Guimarães, né? E aí, quando o jornal saía da gráfica, o Webster chegava na minha casa às 5 horas da manhã para a gente cercar, ou usar essa palavra. Sério, Tito? Para a gente cercar o pessoal do bairro lá no final do ônibus, antes deles entrar no ônibus, para a gente panfletar eles com o jornal, para eles lerem o jornal da escola, o que estava acontecendo dentro da escola. E os pais aceitavam aquele jornal na fila do ônibus, com carinho, com respeito. Aí a gente via como que eles estão identificando com a escola. O Webster também foi um cara... Um grande professor aqui, diretor e tudo. Então, nós fomos conquistando as famílias, a meninada. Foi assim, para a gente conseguir o pedagógico. É tanto que a nossa escola chegou num patamar assim, que todo mundo queria nos conhecer. Quando a gente ia nas grandes reuniões da Metropolitana B, que é a nossa superintendência, aí você ia numa determinada escola grandona para uma reunião. Quando falava assim, é do João Guimarães Rosa, todo mundo, eu tenho notícia do João Guimarães Rosa, e queria conversar com a gente e tudo. Porque pelo nosso esforço aqui, um grupo de professores comprometidos. Eu não sabia disso, desse negócio do jornal. E para falar que isso é verdade, Tito, eu acho que você falando aqui agora, a minha visão com o Webster também está mudando. Sim. Por ele ser... O Webster era mais bravo, né? Sim. Meio Sim. um robozão, assim, meio Sim. nervoso, né? Sim. Não passava esse ar para a gente. E eu estou vendo aqui agora que foi um cara que, enquanto esteve aqui, lutou com o que pôde para ajudar a gente, né? O Webster deu tudo dele para a Escola João Guimarães Rosa. O respeito que ele tinha pelos estudantes, do jeito dele, porque ele às vezes gritava muito, mas o respeito que ele tinha pelos estudantes, ele me chamava para conversar, Tito, como é que nós vamos fazer o conselho de classe? E aquele menino tal, etc. Aquele menino é assim, 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 assim. Ele ouvia, o Ebson ouvia e tudo, né? Ou a preocupação dele porque o menino aprendesse matemática. Eu não sei se é do seu tempo, as provas orais, né?
Prova oral é coisa minha e dele, né? Ah, vamos fazer prova Eu oral acho que eu com os cheguei a ver meninos, algumas. né? E aí o menino sentava lá para fazer a prova, o menino comeu o livro, né, para poder fazer a prova. E aí o Everson falava com ele assim: olha, eu quero que você mede essa sala aqui, quanto de cerâmica nós vamos gastar para poder pôr o piso aqui? Não, eu lembro disso. Era a prova que o Eu Everson lembro dava para o disso. menino. Ó, qual é o nome do autor do seu livro de matemática? Né? Mas aí, com isso, ele ia dialogando com os estudantes. vontade de fazer, E né, a tio? preocupação dele com a estrutura física da escola, para o bem-estar dos estudantes, era impressionante, impressionante. É tanto que a escola ficou muito bonita do período dele para cá. Não que os outros diretores, a escola não estava... É aquilo que os diretores podiam. Porque teve diretor que chegou aqui não tinha nem condução. Até para comprar um material, como fazer, não tinha estrada. Né? Porque a claro. tendência é a gente achar que o período da gente foi o melhor, mas não foi continuidade. Né? Sim, A gente, trabalho né? Alguém começa o trabalho, os outros continuam. E nós continuamos dentro daquela necessidade que precisava naquele tempo. E naquele tempo nós precisava disso, de buscar essas famílias, Cara, eu fico escutando você contando isso e vem na minha cabeça. A gente vai lembrando, eu era menino, igual eu falei, eu estudei da 5ª até o 3º ano na Guimarães Rosa, e eu vou me lembrando do Webster e tal, igual eu falei, aquele jeito dele meio, sim, né, sim. falando alto e tal, mas cara, é bonito a gente ouvir isso, porque ele como diretor, ele, não sei se, eu acho que isso não era a função dele, estar às 5 horas da manhã no bairro, sim, entregando um jornal para sim. conscientizar a família dos estudantes. Sim, Ele poderia sim. muito bem falar, cara, vou fazer o meu horário e... Isso é querer fazer mais. Sim. Isso eu acho muito bonito. Era uma coisa que eu sempre vi isso no senhor, agora você me contando. Ele, do Epson, eu tô vendo nele também. Por exemplo, a gente saía com a fanfarra dos meninos, ia para algum evento. Chegava naquele evento, ele teria que ir para a mesa, ficar com as autoridades. Ele não ia, ele ficava no meio dos meninos, com o tambor dele também. Não, eu lembro. A gente, quando tinha percussão aqui na avenida, ele estava no meio da gente. Ele não deixava os estudantes, ele sempre estava no meio dos estudantes, em qualquer lugar que a gente fosse. Na Assembleia, nós chegamos aí a cantar na Assembleia Legislativa com os estudantes aqui, ele no meio dos meninos, ele era de fato professor mesmo. Ele não destacava como diretor, não. Ele estava no meio dos estudantes. Ele era um professor e que servia no João Guimarães como diretor. Né? Então, nós trabalhamos muito. Foi um período muito bom para a escola, né? E aí, também, nós tivemos um ganho a um determinado tempo, nós tivemos um grupo de professor que ficou muito tempo na escola. Porque a escola pública ela tem um sistema de designação de professor, que o professor trabalha um ano, no outro ano ele não está. Só fica na escola aquele que é efetivo. Né? E, às vezes, demora a ter concurso, você acaba tendo muitos professores contratados. Então, o menino entra ali no primeiro ano do ensino médio, os 3 anos dele, cada ano ele está com um professor diferente. É verdade. E isso, para o professor, é ruim, porque o professor não cria uma intimidade com a escola, vínculo, né? não cria vínculo com a escola, nem com os estudantes, nem os estudantes com ele. E aí, esse professor, ele desanima. Eu vou fazer o quê aqui? Ano que vem eu estou indo embora. Realmente. Então, isso faz a escola perder muito, e escola de periferia sofre com isso, porque os efetivos, às vezes, não querem ficar da periferia, porque é difícil, o translado, deslocar para casa. Se ele é efetivo, ele pode escolher ficar numa escola mais próxima da casa dele. Mas, Tito, também, você é um cara diferenciado. Você é um cara fora da curva, Tito. Eu lembro, os projetos, Consciência Negra, era um projeto belíssimo que a gente tinha todo ano. Uma pena que nem todo mundo, isso eu estou falando quanto alunos, não valorizavam o quanto deveriam. Eu lembro que tinha alguns outros projetos também que a gente fazia, que repercutia na escola toda e tal, até de futebol mesmo, eu lembro que já teve, entendeu? Mas, assim, igual você falou, que nem todo professor tem... Eu não estou querendo, de forma alguma, menosprezar a classe, Sim. até porque eu acho que é uma classe pouco valorizada. Sim. Eu acho que é uma classe extremamente... E a gente vai falar sobre isso. Mas, continuando o raciocínio aqui, você sempre quis fazer mais. Agora o Webster também, acredito que tinha vários outros. Sim. Mas eu acredito que nem todo professor tem esse pensamento. É uma pena. É uma pena. Porque imagina uma escola em que todos os professores e líderes dentro da escola tivessem esse pensamento. Sim. Você, a sua aula, contagiava a gente, Tito. Eu acredito que eu
tive a vocação de ser professor. Talvez seja isso, porque eu voltaria hoje e começaria tudo de novo, com todas as dificuldades que a gente passou. Mas eu fiz um compromisso com a juventude estudantil em 85, quando eu entrei na Escola Padre Ademar. Eu entrei na sala a primeira vez, eu falei, eu quero trabalhar todos os dias como fosse o primeiro, para eu não desanimar. Então, eu quero trabalhar todos os dias como fosse o primeiro dia. E assim eu fui fazendo. E isso, Patrick, ajuda, qualquer que seja a profissão. Quando você se entrega de fato à profissão, você até adoece menos. Agora, quando você trabalha muito amargo, com muitas preocupações, insatisfações ali no trabalho, isso contribui muito para o adoecimento. Eu nunca me omiti na luta. Por exemplo, todas as paralisações e greves dos professores, eu participei de todas. Participei, votei, sou sindicalizado. Mas, quando eu estava dentro da escola, eu estava para o trabalho mesmo. 100%. E os meus colegas, certamente todos fazem isso. O Ebs falava conosco, olha, aqui dentro da escola, o aluno não tem culpa de você ganhar pouco. Mas, na hora da luta, você precisa ir. Então, eu dediquei o máximo à escola, mas não abandonei a minha luta, porque professor é uma profissão. No momento certo de fala, você falava. No momento certo, eu estava na luta, eu estava no sindicato, eu estava Super nas justo. assembleias. E, quando eu voltava, o aluno só não tinha a reposição se ele não quisesse. Porque eu estava ali, pronto para as reposições, porque é direito do estudante ele ter, né, aquela carga horária. Isso é ser profissional, né, Tito? Não é? Isso é ser profissional. E eu sempre, é aquilo que eu te falei no início, eu estava trabalhando com os filhos dos trabalhadores, e que não pode ser explorado ou deixado de lado pela escola, porque ele vai para o mundo do trabalho e lá ele vai ter que lutar muito. Tito, antes de eu vir aqui para o estúdio hoje, para te entrevistar, eu estava almoçando aqui na padaria, encontrei um amigo meu, comentei com ele que a gente teria a sua entrevista, e a gente batendo papo, ele falou um negócio que eu vou repetir aqui agora, entrando nesse assunto da desvalorização da profissão. E a gente até começou aqui antes a conversar sobre isso também. O brasileiro, ele não sabe reconhecer os seus ídolos. O brasileiro, ele não sabe honrar os seus mestres. Eu acredito que isso seja muito do brasileiro. Eu espero que isso não seja no mundo todo. A gente não sabe valorizar os nossos mestres, os nossos ensinadores, os nossos professores, os nossos educadores, os nossos ídolos nacionais. Isso parece que é uma coisa muito nossa, entendeu? E eu, como pessoa, eu fico muito triste e chateado de saber que somos assim. Porque é muito ruim quando você vê, quando época de greve mesmo, alguns comentários que a gente escuta de talvez um pai, talvez uma pessoa que depende da escola para o filho ficar, algo assim, como eles julgam mal a luta que os professores estão lutando e esquecem tudo o que o professor representa na vida de uma criança, entendeu? Isso é uma coisa que eu vejo que está sempre acontecendo, entendeu? E eu não sei como faríamos para resolver isso, cara. Talvez seja pela própria falta de educação, de formação, de informação. Né? Nós não temos uma formação assim a nível amplo, sabe? É o que eu tento nas comunidades católicas onde eu vivo. Para mim, nas comunidades por onde eu vou, tudo tem que ser formação. Porque, para mim, a educação, ela está em todos os lugares, ela sai dos muros da escola. Né? Esse momento nosso aqui é um momento educativo. Você, na sua casa, lavando as vasilhas, é um momento educativo. Então, a gente precisa ter uma outra visão de educação para que a gente possa chegar nisso que você, na sua preocupação, que é valorizar as pessoas naquilo que elas são enquanto ser humano e naquilo que elas representam enquanto trabalho. Quando você fala dos ídolos, eu comento muito nas nossas comunidades, por exemplo, assim, gente, na sua casa tem uma lixeira na beirada da rua para que o gari não agache para apanhar o lixo? Ah, mas por quê, Tito? Eu falei, porque ele tem coluna. Se você colocar na altura do umbigo dele, ele vai agachar menos e ele vai durar mais tempo, enquanto pessoa saudável e tudo. Porque se ele agacha toda hora, né, para poder pegar o lixo, como que vai ficar a coluna dele? Ele é um trabalhador, ele precisa desse cuidado. Né? Quer dizer, são coisas simples. Né? Então, ele passa na sua rua 3 vezes na semana, é um seu companheiro de trabalho. Então, nós não temos essa cultura. Aí está fazendo a obrigação dele. É a obrigação dele.
mas enquanto pessoa ele Para com a empresa. para com a empresa, É. não é? Mas ele está cuidando do local onde eu estou, onde Para a eu moro. sociedade como um todo. A mesma coisa com o trabalhador da educação, com o professor, com a professora, com todos que trabalham dentro da escola. As pessoas, educação e saúde, talvez sejam os dois grupos que se valoriza muito pouco, a educação e a saúde, né? E quando se trata do funcionário público, mais ainda, porque se tem uma ideia que o funcionário público não trabalha. E aí eu pergunto, mas qual o funcionário público que não trabalha? Qual? São todos, né? Porque eu fui 33 anos, né? Então, e a gente trabalha muito. Professor tem 2 férias por ano. Tem mesmo? O que o professor está fazendo durante as férias em casa? Eu não sei dizer se eu tive algumas férias, até mesmo porque eu não era tão disciplinado comigo mesmo. Então, eu ficava o tempo todo preparando aula, organizando o diário quando era de papel, buscando material novo, porque eu sempre se dedicou de verdade. Então, né? se o professor não tem esses 2 momentos no ano, que, na verdade, não é férias, a férias dele é só janeiro, porque aqueles feriados que ele tem não é dele, é do menino. E também porque o menino tem 200 dias letivos. O que sobrou é aqueles dias de recesso e feriado. Aquilo é para o menino. O professor está ali em cima trabalhando. Então, a visão que se tem do professor é essa: o professor não trabalha, né? E, com isso, não valoriza de jeito. Aí vem a questão salarial, vem a questão da saúde do professor. Se você fizer uma experiência, qual o local mais barulhento na sociedade como tal, vai lá no terminal Tietê, faz uma medição lá de barulho e faz dentro de uma escola para ver qual o lugar que é mais barulhento. Provavelmente é dentro de uma escola. E o professor não tem uma salubridade, né? O barulho dentro da escola é muito grande. Não pode trabalhar com um equipamento de segurança. Eu creio que é por isso que todo professor fala muito alto, né? Por exemplo, o professor trabalha depois das 22 horas. Ele deveria ter a salubridade. Justo. Não tem. Realmente. Quer dizer, né? Então, ele não tem salubridade, Então, é muita coisa que, se você for olhar na vida do trabalhador da educação, e daí, como vai chegar a ser ídolo de alguém? É muito, né? Porque, para ele ser uma pessoa mais admirada, primeiro ele teria que ser respeitada, enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora. E a maioria dos nossos trabalhadores no nosso Brasil, infelizmente, não é respeitado. Você pega o nosso ônibus aí, por exemplo, que respeito que se dá para os trabalhadores que estão indo para o trabalho e vindo. Ônibus superlotado, trabalhador de pé. Não é? É verdade. Não é? Cadê o respeito? Cadê o respeito com a pessoa humana e depois com o profissional, com o trabalhador? Então, por isso, e aí vamos culpar quem? Não, nós precisamos nos reeducar. Porque uma pessoa bem educada, Patrick, ela não... Ela pensa no negócio... Ela pensa na lixeira para o gari. Pensa, e ela vai contagiando as outras. Eu gosto muito do pensamento da Cora Coralina, né? Aos 70 anos, ela escreveu o primeiro livro, né? Uma goiana, né? E ela dizia: eu vivo o que eu ensino e ensino o que eu vivo. Né? É uma corrente boa isso aí, né? Então, a gente precisa de, aos poucos, nós vamos chegar a isso um dia, vamos, né? Deus Toda quiser. uma sociedade educada. Mas, para isso, precisa da família, precisa da igreja. Tem que semear, né, Tito? Isso tem que ser semeado. E sem pressa, Patrick, sem pressa, sem desespero. Né? Até porque é um processo. É um processo. E mais agora, com as tecnologias e tudo, a criançada tem muitas oportunidades. Né? Eu digo que os seus netos vão ser muito diferentes de nós nessa questão da educação em si, da busca do aprendizado, né? Com todas essas... O que você acha, Tito? Olha para você ver. Uma geração para outra é uma diferença de quê? De 10, 15 anos? Já pode ser considerado? Mais ou menos. Né? 10, 15 anos. 10, 15 anos é uma geração totalmente diferente da outra. Sim. Você acha que, se eu pegar a geração de 15 anos atrás, eu tenho hoje 26, eu estaria com 11. E outra geração de 15 anos para trás, cada um teve um mundo diferente onde foi nascido e criado, mesmo morando numa mesma região. Sim. A BH de 30 anos atrás é diferente da BH de hoje. Você concorda comigo? Como? E você acha que no andar da carruagem, falando de educação agora, você acha que esse avanço tecnológico, essa facilidade de se encontrar informação, e nem sempre informação verdadeira, né? Que a internet, ela traz informação que nem sempre é verdade. Tem muita coisa que você pesquisa que não é verdade. Né? Você acha que isso tende a ajudar? Você acha que isso tende a atrapalhar?
você acha que isso tende a corromper as crianças e os futuros jovens para com a educação, Olha, esse ensinamento no trabalho do professor? Os seus netos, eu creio que não, porque eles já vão estar totalmente nesse mundo mesmo, todo informatizado, né? Mas para os de agora, para nós, para essa geração que está agora, é novidade. É novidade. Então, está muito híbrido, né? Você tem, por exemplo, a sala de aula como há 400 anos atrás, com algumas mudanças. Você tem o ensino à distância, você tem hoje essa ideia do ensino dentro de casa, né? Os pais mesmo ensinar os filhos e tudo. Então, na verdade, nós estamos tá sendo formatado ainda, né? Aí, com isso, você pega um jovem hoje como aquele que eu te falei, não, eu não li nenhum livro esse ano, quer dizer, eu peguei as coisas na internet, no YouTube, às vezes até as respostas prontas e fiz. Mas é porque nós estamos ainda a caminho, são adaptações. Está passando por um processo. Está passando por um processo, mas daqui a pouco, creio eu, que não vai ter outro caminho a não ser, né? Então, vamos pensar para facilitar a sua vida, vamos lá. Quem sabe daqui a pouco o quadro não vai ser um tablet onde você só chega e joga a informação. Não tem outro caminho. Agora, aí vem... se a pessoa não quiser estudar, ela vai ficar só com a informação. Aí, tem diferença, né? Tem estudo para uma pessoa que porque hoje tem tanta informação que você fica intoxicado e você não consegue estudar. Termina o dia, você está morto de cansado e não sabe por quê, né? Porque a tela te cansa, né? E é muita informação, vem muita coisa. E aí você não consegue filtrar. Né? A gente não consegue filtrar. Por isso que o menino hoje, às vezes, Patrick, pega um livro, ele lê a orelha do livro ali e fala assim, não concordo com esse autor. O Sócrates, quantos anos o Sócrates ficou lá filosofando e para vir um rapaz em 15 minutos, um jovem em 15 minutos, falar que não concorda com ele. É o meu posicionamento sobre isso e tchau. Mas como não concorda? Você estudou, você leu alguma coisa, etc. Então, mas qual é a sua base? Qual é a sua base? Então, por quê? Porque são as informações que vão recebendo e que muitas delas não procedem, mas que a gente às vezes fica com ela, né? Porque as informações são bem-vindas para você ir para a pesquisa. Você vai. Quantos alunos na escola apresentavam um trabalho agora nos últimos tempos? Eu falava assim, você não leu o livro. E aí, no final, eles riam e falavam comigo que não leu mesmo. Ficou só em pequenos vídeos, né, que eles buscaram na internet, etc. Né? Então, para a turma da agora pode ter um prejuízo? Sim. Mas eu creio que no futuro não, porque tudo vai se adaptando. No futuro não vai ter outra coisa. É isso mesmo. Por exemplo, você não tem noção de como era a época que o meu pai estudou. De forma alguma. A gente só escuta uma coisa ou outra. Mas... Olha, Patrick, lá em casa, na casa do meu pai, tinha uma pedra, mais ou menos desse tamanho assim, tipo a pedra ardósia, porém fininha, que era o caderno do meu pai. Então, meu pai escrevia naquilo com um giz. Depois apagava, o outro irmão usava. Eu vi aquela pedra, não é do meu tempo, eu vi. Mas no meu tempo, a gente tinha um caderno amarelo, a gente escrevia nele, depois apagava para o irmão usar. Olha onde que nós estamos hoje, né? Então, os avanços vão chegando, e aí a gente vai adaptando. Quando chegou o quadro branco na sala para a gente usar o pincel, com canetão, muitos de nós assustou. Meu Deus, é isso agora? E muita gente achou até difícil no primeiro momento. As mudanças são assim. Né? Então, eu posso negar muita coisa da internet agora, das redes digitais e tudo, mas não tem outro caminho, não. Tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto para, pelo menos, entender, se adaptar, fazer o melhor que pode, né? E não adianta brigar com a meninada na escola por causa disso. Você tem que achar um meio termo aí para que o menino faça as duas coisas. Que ele ainda leia um texto, que ele ainda pegue no livro, sinta o cheiro do livro e tudo, mas ele vai preferir, na maioria das vezes, o tablet e tudo, etc., né? E é a época dele. E tá tudo bem, né? Tem que entender isso aí. Tem que entender, é aquilo que eu te falei, não matar a esperança da juventude. Aí eu tenho que ser adulto ali para ver como que eu posso entrar, como que eu posso ajudar. Né? Eu falo muito essa questão, eu não concordo com isso, mas aí é a hora de você entrar. Mas você não concorda por quê? Você lê o quê? Aí você vai fazendo a maêutica ali, que é essa troca de perguntas e respostas até chegar no... E eu acho que a juventude vai amadurecendo. Né? O menino chega lá na frente, poxa, eu não estudei, eu não aprendi, eu só fiquei ali na cola.
né? Você sabe muito bem que hoje não precisa, se o cara quer, ele pega o trabalho prontinho em qualquer lugar por aí. Então, baixa um PDF. Pronto. Né? Tito, nesses 33 anos de ensino, você deve ter visto muita coisa boa, deve ter visto muita coisa triste, né? Como professor, acredito que lecionar, dar aula é uma dádiva. Eu sempre pensei isso, cara. Eu gosto muito dessa ideia de comunicação. Eu gosto, acho, isso é desde a época da escola, né? Os professores faltavam me bater de tanto que eu falava na sala de aula, mas eu sempre gostei. Eu não vou mentir para você que me chama a atenção a ideia de um dia poder dar uma aula. Cara, eu acho isso maravilhoso. Eu acho essa ideia de aprender e passar o conhecimento à frente uma coisa magnífica. Mas eu acredito que realmente não seja para todos. Nesses 33 anos, deve ter sido uma dádiva, né, Tito? Esse seu trabalho, para você que gosta, para você que ama, deve ter sido uma dádiva, deve ser prazeroso encontrar alunos, e eu acredito que você deve ter alunos que são pais, né, bem mais velhos e tal. Pela idade, você deve ter alunos, pode ser até vô, no caso. Sim. E você disse que, se pudesse, voltaria a fazer tudo novamente. Sim. Mas agora está na hora de já estar encaminhando aí para sua aposentadoria. Tem alguma coisa que você gostaria de estar fazendo agora na sua aposentadoria, ou você já está fazendo? Acredito eu que, te conhecendo, você não quer parar. Sim, né? Olha, eu estou fazendo muitas coisas assim. Eu acho que eu até cheguei a comentar com você. Eu estou fazendo uma experiência de alfabetizar. Né? Então, eu estou com uma menininha que é vizinha e ela tem muitas dificuldades, embora seja uma menina muito esperta, e aí eu assumi, falei com a mãe, sou amigo deles, moram próximo, eu falei, eu vou assumir essa menininha sua no que tange a educação, vou tentar alfabetizá-la. Eu não sou alfabetizador, mas eu vou ajudá-la. E aí eu comecei a pesquisar e tudo, e comecei a ajudar essa menininha. E aí está me despertando muito, ela já está lendo, já está formando frase. Show, cara. E está me despertando assim que eu possa ajudar outras crianças da mesma idade dela, 6, 7 aninhos, né? Aqueles que vão para a escola e que às vezes precisam de alguém para ajudar a fazer uma tarefa escolar, essas coisas. Mas, então, eu estou nessa trilha. E na igreja, eu trabalho muito. Há pouco tempo mesmo, eu estava estudando com um grupo de pessoas o livro de Josué, mais na perspectiva do uso da terra. Tá? Então, é mais assim na perspectiva sociológica. Então, eu peguei com eles, nós estudamos em 4 finais de semana o livro de Josué, olhando ali a importância da terra, da posse da terra, etc. Então, eu faço esses estudos. Estudo em cima da palavra, no caso, né? Nas comunidades. Então, tem muitos grupos de estudo dentro da paróquia. Né? E aí eu estou sempre com um grupo, sempre com uma temática. Né? Então, eu estou trabalhando. Né? Não para nunca. Mas quem luta educa, né, quem luta Tito? educa, mas voluntário, né? Sim, sim. Sem coisa. E quando você fala então, as alegrias, foi justamente quando as conquistas mesmo, né? Muitos estudantes que dão retorno no sentido de dizer, estou fazendo tal coisa, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu recebo muitas mensagens de estudantes que estão em determinadas profissões, né? Então, isso é gratificante. Isso é a recompensa que a gente, né, você vai encontrando. Mas muitas tristezas também, né? Por exemplo, alunos que morreram no meio do caminho, eu recordo vários, né? Eu me lembro, por exemplo, aqueles meninos que têm, filho da Patrícia, aquela que tem a casa de ração ali, aquela casa de ração ali perto do caixa eletrônico. Ela teve um menino que era aluno nosso do 3º ano, eu me lembro muito bem do dia que ele faleceu, e eu entrei na sala e a carteira dele estava vazia, e eu coloquei um ramo verde em cima da carteira, e tantos outros que foram, sabe, nesse tempo. E também aqueles estudantes que eu não dei conta. Né? Estudantes que partiram, foram captados pela violência. E alunos que, às vezes, a gente tentou muito dentro da escola, nós tentamos e depois eu vi morto. Né? Então, essas tristezas. Agora, diretamente de mim com o estudante, por causa de conflitos, eu não tive nada. Graças a Deus. Nada, né? A meninada da nossa comunidade do bairro Caivera é uma meninada muito boa, os meninos, as meninas. Eu tinha muita segurança aqui na escola com os estudantes, então não... Cara, eu não... Até hoje eu não tive nenhum contato com uma faculdade, com ensino superior. Ainda, pode ser que sim. Eu me descobri que eu gosto do negócio da ideia de empreender, do comércio, eu me descobri, gosto disso, mas o que eu vou te falar aqui agora é uma coisa bem pessoal. Se um dia eu acho que eu fosse para me fazer alguma faculdade,
se fosse para mim estudar, provável, uma das que eu já comentei com algumas pessoas, para não parecer que eu estou falando algo aqui só para contextualizar, provavelmente eu buscaria ser professor e provavelmente algo relacionado à história, uma geografia, e muito foi por causa do senhor, isso sem dúvida, porque quando eu vim para o Icaivera, por mais que eu era muito mais imaturo do que eu sou hoje, eu sempre fui muito observador. E ver a forma como o senhor e com vários outros professores trabalhavam aqui nessa escola, sempre me inspirou. Eu sempre achei bonito, eu sempre falei, não, cara, porque eu vim de uma outra escola onde eu não via nada disso. Entendeu? Não que os professores de lá fossem ruins. Sim. De forma alguma, excelentes professores. Mas aqui marcou mais. E, sem dúvida, o senhor foi um dos que marcou muito, muito mesmo. E eu posso dizer isso, não só por mim, eu posso dizer isso por vários alunos. E quando a gente fala... Só um minutinho. Tiago, tira lá do gancho para nós. O que acontece, Tito? Quando a gente escuta essa coisa de que o professor não é valorizado, que o professor deveria ser mais valorizado, eu fico chateado de coração, porque provavelmente as pessoas, então, não tiveram os professores que eu tive. Porque eu tive excelentes professores. Eu tenho vários professores, incluindo o senhor, como meus ídolos, sem vergonha nenhuma. Enquanto tem muita gente que tem cantores, jogadores de futebol, eu vejo algumas dessas personalidades e me inspira. Assim, o senhor está nessa prateleira facilmente. Porque foi uma pessoa que teve paciência, não só comigo, mas com vários alunos da minha época, quis nos ensinar e nos ensinou. Muitas das lições que o senhor nos ensinou, períodos da história que o senhor me passou, eu vejo e eu lembro, eu falo, eu aprendi isso com o Tito. Então, é uma satisfação gigantesca hoje eu poder estar aqui, conversando com o senhor aqui no nosso estúdio, e mais uma vez recebendo outra aula. Você está entendendo? Então, assim, eu fico feliz de ter tido o senhor como meu professor, eu sou muito grato de coração. E eu fico feliz em saber que os seus 33 anos de profissão foram excelentes na sua vida, e que você gostou e faria isso tudo de novo. Isso faz meu coração encher de esperança. Falar, tem muita gente que não fez a metade do que o Tito fez e já quer parar. Você está entendendo? Sim, e eu vejo você em toda essa inspiração, toda essa vontade de continuar, de inspirar as próximas gerações. Então, sem dúvida nenhuma, eu busco no senhor um exemplo. E eu me encontro toda vez que eu faço isso. Porque, assim como o Neymar é para muita gente, o Messi, o senhor é para mim. E eu posso dizer isso por mim e por várias outras pessoas. O senhor foi um excelente professor, sou grato de coração de ter tido o senhor como meu professor, de ter estudado numa escola pública como a João Guimarães Rosa, onde tiveram professores que fizeram questão de ter a gente como aluno. Então, assim, fica com o meu muito obrigado de coração. Eu espero que outras pessoas tenham a oportunidade de ter excelentes professores e educadores como você foi para a gente, viu, Tito? Patrick, muito obrigado. Tiago, muito obrigado. Obrigado também a todos que estão nos acompanhando, né? Mas você poderia pensar também na filosofia, na sociologia, se você pensa em dar aula um dia, Patrick. E eu vou te falar, eu também sempre gostei muito de todos os estudantes, dos meninos, das meninas, e vocês sabem disso. Eu era bravo, tenho consciência disso, mas quando chegava um menino ou uma menina que foi até o posto de saúde fazer um exame, vou dar um exemplo simples, foi fazer exame de sangue e chegou um pouquinho atrasado. Eu deixava todos na sala para levar esse menino na cozinha para tomar um café antes de ir para a sala de aula. Estou com essa menininha lá alfabetizando, porque eu acho que a educação, não tenho certeza, a educação liberta, né? Se você é uma pessoa bem educada, você está liberto, né? Você está liberto, você vai conviver, você vai sobreviver. Se você tem pouco, você vai sobreviver, se você tem muito, você vai viver, mas você vai ter uma certa qualidade, porque você sabe equilibrar
na corda bamba da vida a partir da educação. Tá? Então, muito obrigado por vocês terem me convidado, e eu sempre gosto de conversar com os estudantes. Eu não imaginava que eu ia conversar com o Patrick aqui. Bagunceiro, né? Não, pode falar o bagunceiro. Não esperava de encontrar com você aqui para conversar, um papo assim, parece muito sério, e foi sério, né? Mas muito educativo, e também me ajuda muito, porque eu já estou com 63 anos e eu quero continuar trabalhando, porque eu falei, quando minha vida vai terminar assim, ó, talvez minha última fala será essa: combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Amém. Do apóstolo Paulo. Amém. Eu quero dizer isso. Para me dizer isso, eu tenho que continuar no trabalho, tentando fazer da melhor forma possível. E gostando de mim também, para eu ter saúde e estar com vocês. Muito obrigado. Se fosse para você mandar, na verdade, eu gostaria que você mandasse aqui um recado para seus alunos, que provavelmente irão assistir esse vídeo, para pessoas que, assim, buscam uma palavra. E para os jovens, que espero que muitos jovens vejam esse vídeo, que palavras você diria, Tito, para esse pessoal, assim, para o futuro que nos aguarda, algo que, assim, que você, com todos os seus anos de experiência, gostaria de deixar uma mensagem para essa galera? Eu quero dizer para a juventude, para os adolescentes, para as crianças, que eles não tirem deles mesmo o direito de estudar. O direito de estudar, o direito de partilhar o conhecimento, né? Às vezes a gente tem uma grande preocupação em partilhar o pão, comida, mas a gente precisa partilhar também o conhecimento, partilhar a beleza, partilhar a leveza, né? E que seja essa juventude que eu conheço, muitos que passaram por mim, que seja uma juventude que trabalhe contra o ódio, que lute pela esperança e pela paz, né? E que tenhamos nós todos um Natal feliz, né? Eu gosto muito do Natal, Patrick, porque é Deus que desce na nossa história. Deus entra na nossa história em forma de gente, em forma de criança, em forma de gente frágil. Então, nós precisamos ser educados para cuidar dos mais pequenos e dos fracos. Grande abraço para todo mundo. Tito, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez por ter vindo aqui hoje, batido esse papo com a gente, contado um pouco da sua história, passado para a gente como foi sua infância, sua adolescência. Mais uma vez, Tito, quero te agradecer por ter tido paciência com todos nós, por ter tido essa paciência, por ter tido essa vontade de ensinar. Eu sou uma das pessoas que com certeza aprendi muito com o senhor. Eu acho que eu devo ao senhor mais do que o senhor pensa. Sério, eu acho que eu devo ao senhor mais do que o senhor imagina. Sou muito grato por ter tido o senhor como meu professor, como um educador, como uma pessoa que conversou comigo, como uma pessoa que teve paciência e que acreditou. Acredito que, com o passar dos anos, seus alunos, espero que todos eles atinjam lugares altos, inimagináveis, todos nós, e que todo mundo tenha essa gratidão por ter tido Tito como um dos nossos professores. Você já não deve mais, porque gratidão é tudo. Obrigado. Gente, a gente vai ficando aqui com esse episódio. Para a gente foi um episódio muito especial. Ter trago um professor aqui que a gente estudou. A gente até pretende trazer mais professores aqui, tá? Como sempre, a gente vai deixar aquela caixinha de sugestão lá no Instagram. Manda para a gente o nome e tal, que a gente vai entrar em contato. Vai ser um prazer ter todos eles aqui, se possível. Ok? Como de costume, se você chegou até aqui e gostou do episódio, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal, dá uma força pro nosso trabalho, para que a gente possa ter mais momentos como esse. Compartilhe o link desse vídeo para outras pessoas que estudou com o Tito ou que precisam escutar essas palavras. Eu acredito que teve muita boa informação aqui que deve ser passada à frente. Tá bom? Deixa um comentário aqui, um agradecimento, e fica aqui o nosso agradecimento por ter chegado até o final desse vídeo. Tito, muito obrigado. As portas vão estar sempre abertas se quiser voltar. Patrick. Viu? Obrigado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Por tudo. Viu? Ótimo. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. E tamo junto. Valeu.